artigo que eu escrevi para o livro que você e o Lauro Zavala estão organizando, Guilherme, se intitula Cidadão Downey, e um artigo que tenta traçar justamente a trajetória, né, um primeiro estudo sobre a trajetória de trabalho no Brasil dessa figura que eu considero bastante interessante para a gente pesquisar, que é o norte-americano Wallace Downey. Esse homem, ele na realidade começa a trabalhar ainda nos Estados Unidos no campo da indústria musical. Isso já está bastante estabelecido pela historiografia, inclusive em trabalhos da nossa colega Susana Heck Miranda. Se muda para o Brasil nos anos 20, convocado pela Columbia, que então começava a produzir discos no nosso país, e aqui ele vai trabalhar na Columbia. No início da década de 30, com o surgimento do cinema sonoro, com a afirmação do cinema sonoro, ele começa a trabalhar também com cinema, né? Começa a trabalhar como produtor cinematográfico, junto a uma outra figura que é bastante importante nesse contexto todo, que é o empresário Alberto Byton Jr., empresário brasileiro, que na realidade quem botava o dinheiro nesse negócio todo do cinema, mas o Wallace Downey, digamos assim, é que com o dinheiro do Alberto Byton Jr., é que faz a produção e a direção de um dos primeiros filmes sonoros brasileiros de longa-metragem, não é o primeiro, mas é um dos primeiros, Coisas Nossas. E é um filme onde a gente já nota essa total sinergia, como a gente falaria hoje em dia, não é uma palavra da época, mas é uma expressão de hoje, essa sinergia entre o mercado cinematográfico e o mercado fonográfico. Coisas Nossas é um filme que utiliza largamente, basicamente, aliás, o que foi o filme, não é? Então, basicamente, estrelas do mundo musical cantando músicas de sucesso, de variados gêneros, né? Mas cantando músicas de sucesso. E esse filme foi um grande sucesso de público no cinema brasileiro de então. O filme também tem um dado interessante. Esse filme foi assistido por Getúlio Vargas, e isso é muito noticiado pela imprensa da época, algo que então não era comum, os presidentes brasileiros comparecerem a sessões de filmes brasileiros. Então, isso também dá uma importância até política para esse filme, de certa forma. Mas que era, na realidade, um filme musical, um encadeamento de números musicais. A gente pensa que o filme, a estrutura do filme era essa, interpolado por alguns números cômicos, também com figuras do teatro e do rádio famosas, então, pela questão da comédia. A narrativa do filme certamente era muito tênue, mas enfim, se tratou de um grande sucesso de público. Isso dá início à carreira do Downey no Brasil como produtor cinematográfico, que vai se estender até meados dos anos 40. E na produção do Downey, que vai marcar muito a produção de filmes do Downey, é essa sinergia entre o mundo musical e o mundo cinematográfico. Quer dizer, em geral, o Downey vai convocar para trabalhar nos filmes que ele produz e eventualmente dirige. Coisas Nossas ele produziu e dirigiu. Os outros filmes que ele produz, nem sempre ele dirige. Alguns ele dirige, outros não. Mas, enfim, nos filmes que ele produz, Downey produz, ele, em geral, vai convocar astros e estrelas da música e que vão ser, na realidade, o que mais interessava ao público. Em geral, em comédias. Tá? Algumas mais amarradas, outras menos. Vale a pena a gente destacar também, na atividade do Downey, mais dois filmes que ele realiza ainda nos anos 30. O primeiro, Alô, Alô, Brasil. Esse é um filme co-dirigido por ele, produzido por ele. É um filme já com a presença de Carmen Miranda. É um sucesso estrondoso de público, esse filme, quando do seu lançamento. E já anuncia o Alô, Alô, Brasil, né, um pouco que vai ser a estrutura da chanchada no futuro. Ainda não é uma chanchada, mas já anuncia essa estrutura, que é de fato uma linha tênue, né, de narrativa cômica em geral, que é entremeada, para não dizer totalmente permeada, por números musicais de sucesso, então de sucesso. Né? Depois desse filme, ele faz um filme com menos destaque, chamado Estudantes, e logo depois o que vai ser um dos maiores sucessos da história do cinema brasileiro, né, até hoje. É um filme de uma enorme importância. Esse filme existe. Os filmes que eu mencionei anteriormente não existem mais, mas esse filme ainda existe em boa medida, ainda está preservado. O filme Alô, Alô, Carnaval, que é uma coprodução com a Cinédia, e esse filme dirigido por Ademar Gonzaga, né? Coproduzido entre a Cinédia e o Wallace Downey, e dirigido por Ademar Gonzaga. Esse filme também contém várias estrelas da música popular, e é conhecidíssimo porque nesse filme tem um dos números musicais mais marcantes da história do cinema brasileiro, que são Carmen e Aurora Miranda cantando cantoras do rádio. Esse número, curiosamente, ele não ficava na versão original dele no final do filme, como ele se apresenta hoje em geral. Ele ficava, imagino que no meio do filme, mais ou menos, mas não ficava no final.
mas era o número de maior sucesso e os espectadores pediam para esse número ser representado. Então você resolveu colocar o número no final do filme, primeiro porque seria a apoteose do filme, também porque seria mais fácil reexibir esse número. Tal era a paixão do público por esse momento do filme. Mas há outros momentos no filme muito importantes em termos musicais. E esse filme é interessante porque ele é até um tanto reflexivo, metalinguístico. Porque o filme, na realidade, a trama dele, que é muito frouxa, muito tênue, são de dois comediógrafos tentando montar uma revista teatral e sem dinheiro para tanto. Claro que é um comentário também do cinema brasileiro da época, né? Depois desse filme, a associação do Downey com o Gonzaga se desfaz, o que foi uma coisa triste para o cinema brasileiro, mas o Downey continua com a sua atividade, né? Faz a trilogia das frutas tropicais, principalmente Banana da Terra e Laranja da China. De novo, duas comédias cheadas, números musicais, vão ser sucessos enormes de público. E no caso do Banana da Terra, inclusive com Carmen Miranda vestida de baiana, cantando O que é que a Baiana Tem. É o único trecho que subsiste ao filme, até no YouTube vocês podem encontrar, é um material muito interessante. Com Abacaxi Azul, que já é um filme dos anos 40, o Downey dá fim à sua carreira cinematográfica, não é? Agora, note-se o seguinte, eu falei muito de cinema, o que eu estudo na realidade, mas durante todo esse tempo, o Downey continuava também relacionado com o mundo musical, não é? E principalmente na questão da cobrança de direitos autorais do mundo da música. E como agente também de artistas, tanto do teatro, mas principalmente da música, o Downey agenciava esses artistas brasileiros pela América Latina e nos Estados Unidos. E, de fato, é a esse universo do agenciamento e também da cobrança de direitos autorais que o Downey vai se dedicar a partir dos anos 40, quando ele retorna aos Estados Unidos, até sofrer um acidente de saúde grave já nos anos 50 e se afastar do trabalho. Ele morre já nos anos 60, o Downey, mas aí já aposentado, já retirado. Mas eu queria dizer o seguinte, eu fiz aqui um panorama um pouco da carreira do Downey. Qual a importância do Downey, que é uma figura sobre a qual há muito preconceito no Brasil? A gente pode levantar as razões e discuti-las. É que o Downey foi o produtor possível de ficção num cinema extremamente pobre, extremamente atrasado, extremamente subdesenvolvido. O Downey faz uma série de filmes que são um sucesso de público absoluto e que vão ter uma continuidade depois sob a forma da chanchada. Claro que o Downey não é a única pessoa importante em relação a isso, o Ademar Gonzaga certamente é outro nome importante também, mas o Downey, ele foi talvez uma primeira pessoa a perceber o que era possível fazer em termos de ficção num mercado tão dominado como o brasileiro pelo filme norte-americano, e isso com muito sucesso. É claro que os filmes Downey eram feitos de forma muito rápida, em termos de produção, com pouca preocupação, digamos, em relação a questões estéticas, mas eram filmes justamente que buscavam uma relação com o público brasileiro. Lembrando sempre que essa é uma diferença do Brasil em relação à Argentina, em relação ao México. O Brasil não teve a felicidade de ter um cinema industrial, um cinema da era dos estúdios, que de fato chegasse a ter uma representação importante no seu próprio mercado. A Argentina, a gente sabe que nos anos 30 e nos anos 40 foi muito forte, tanto no mercado interno quanto no externo. O México, a partir dos anos 40, vai ter ampla presença no seu próprio mercado e no mercado hispanohablante. O Brasil não teve essa felicidade, essa competência. Enfim, a gente pode discutir o que houve aí também. O cinema brasileiro permaneceu extremamente dominado, extremamente subdesenvolvido durante todo esse período, particularmente os anos 30 e 40, como diz o Alex Vianney, a fase amarga do nosso cinema, o cinema brasileiro. Então, o Downey ele tem uma importância enorme, porque ele é um produtor que, ao contrário da maioria dos produtores brasileiros, não se vincula a uma produção mais exigida pelo Estado, que era a produção de cinejornais, de filmes documentários, etc., que era uma outra forma de sobrevivência, mas fora do mercado. O Downey não, ele vai tentar fazer um cinema de fato vinculado ao mercado. E claro, é evidente, nossos estudos mostram isso, que a música teve um papel enorme, né? Principalmente o samba, mas também outras formas musicais que eram mostradas nos filmes do Downey. A história do cinema musical brasileiro é bastante ampla e mesmo dentro desse guarda-chuva da chanchada, me parece que há muitas coisas diferentes. Quando a gente fala do termo chanchada, para mim, inclusive, eu percebo que é um termo que se consolida muito pela geração do cinema novo, que vai ver tudo o que existia antes do cinema novo dentro do espectro da chanchada, que era um termo pejorativo. Inclusive um cinema comercial de humor que já não era mais musical. Se a gente pega, por exemplo, O Homem do Sputnik, não tem número musical. O filme do Carlos Manga, Oscar Ito, não tem número musical.
Inclusive nessa tentativa do próprio Manga, dentro da chanchada, de mostrar que ele era mais do que um chanchadeiro. Ele criava comédias, filmes paródicos, mas sem números musicais. A geração da Atlântida vai tentar justamente dar um passo adiante e fugir daquilo que o próprio Watson Macedo designava como para cantar. Você tinha narrativa avançando e de repente entrava um número musical, a câmera parava e tinha lá música de cabo a rabo, do início ao fim, sem nada a ver com a história. Carnaval no Fogo, em que um dos primeiros números musicais é o Anselmo Duarte, no papel do diretor, falando, esse número está muito paradão, quero mais movimento. E aí, a partir daí você tem uma montagem super acelerada, a música fica mais animada, ou seja, parar com reverter a crítica que era feita aos musicais da Cinédia, da Sonofilmes, de que eram musicais entupidos de números musicais, em que a história não tinha importância, em que as músicas ficavam lá só para ter o máximo possível de música. O cinema musical brasileiro desse momento, do início da chanchada, adota essa estética da descontinuidade, que o número musical está lá, não tem muito a ver com a história, ou parcialmente, não tem muita coerência. Isso tem a ver com uma tradição, inclusive, cultural do teatro de revista, mas que era rejeitado para o crítico que desejava um bom cinema clássico narrativo. Ou seja, que o musical fosse coerente, tivesse inserido narrativa e não algo de fora, ou seja, um elemento do teatro, do rádio, da música a poluir e prejudicar uma linguagem verdadeiramente cinematográfica. E a isso associa muitas vezes, então se vê essa ideia do musical ou como uma tentativa de imitar o cinema norte-americano, essa incompetência em copiar, quando muitas vezes não se olha, eu acho, para uma tradição cultural brasileira, por exemplo, do teatro de revista, em que privilegiava essa descontinuidade, em que não necessariamente a música tinha a ver com o ato que veio anterior ou com o ato que vinha posterior. Ela tinha um valor em si. Em alguns filmes trabalham isso de uma forma interessante, inclusive, por exemplo, a comédia do Luiz de Barros, O Tererê Não Resolve, que o número é mal inserido e é um número que faz toda uma crítica à dublagem, ao cenário estar mal desenhado, ao bonde, que é onde se passa, não andar de verdade. Então, há uma denúncia dessa precariedade vista de uma forma criativa, não como uma tentativa de fazer um projeto de um cinema clássico narrativo e que eu vou perseguir de qualquer maneira, mas a possibilidade de criar e comentar e fazer humor a partir dessa rejeição a esse modelo, por exemplo. Muito difícil a gente analisar esse cinema de gênero, porque ele passa por diferentes fases. É verdade que, por exemplo, nos anos 30, o desejo era fazer cinema como Hollywood, né? Ou seja, isso não era visto, a ideia de copiar não era visto como algo mal feito, algo mal visto. Já que eles fazem bem, já que o bom cinema, o correto é fazer como os americanos, vamos fazer como os americanos, só que utilizando as nossas coisas. Então, vamos botar, por exemplo, a Lula Carnaval, um cassino todo mundo de smoke, todo mundo branco, todo mundo louro, de olho claro, mas cantando samba. E aí quem representa isso de uma forma muito significativa é a Carmen Miranda, né? Que ela canta músicas do morro, de compositores populares, com ginga, com trejeitos, mas ela é branca, bem apresentável, está sempre muito elegante. Ou seja, é uma coisa mesmo do período do Estado Novo de transformar, sanear, higienizar a cultura popular para ela ser representativa, né? No momento que o samba vai se tornar símbolo nacional e vai ser censurado, ser transformado para atingir esse status. E a gente não tinha, na verdade, obviamente, toda a estrutura que tinha Hollywood, realmente de atores que sabiam cantar, dançar. Então uma crítica que se fazia era, por exemplo, que os nossos atores não cantavam e o empréstimo sempre de cantores de outros, do teatro, do rádio, para atuar no cinema. Então se argumentava, mas a tal cantora de sucesso não é fotogênica, ela não sabe interpretar, né? Então são poucos os casos de cantores que vão depois desenvolver, cantar e interpretar. A Marlene, por exemplo, vai fazer isso no Tudo Azul. E eu acho que faz razoavelmente bem. A Carmen Miranda era a nossa maior estrela, e não à toa ela vai ser pega por Hollywood. E o Rui Castro mesmo fala isso na biografia dela. De cantora, ela vai se transformar em comediante. Né? Nos filmes de Hollywood ela vai interpretar, vai fazer papel de humor. Então ela vai saber ser mais versátil. Fred Astaire, que era ator e dançarino, Ginger Rogers, que era dançarina e atriz, né, cantores e atores, poucos, né, na verdade. O que vai ter, por exemplo, é o contrário, a gente vai ter atrizes que vão tentar cantar. Então, Eliane, né, que seria a nossa Debbie Reynolds, que vai a chanchada Atlântida com Carlos Manga, mas antes com Burle, com Messias Fenelon, vai tentar fazer um cinema clássico narrativo de padrões mais aceitáveis, e vai ter a Eliana, que a princípio vai se tornar uma musa porque realmente interpreta, canta, dança, né?
Então ela vai ser um equivalente à nossa estrela hollywoodiana nessa versatilidade. Mas obviamente que isso, no momento dos anos 50, vai ser visto como produtos de uma colonização cultural estrangeira, né? E aí você vai ter esse cinema que se quer nacional, cinema autêntico, rejeitando os gêneros. Ou seja, para fazer um cinema brasileiro, né, como o cinema do queria, a gente não tem que fazer cinema de gênero. O cinema de gênero é um cinema colonizado, é um cinema americano, importado, hollywoodiano, né? É o campo da Atlântida, da própria Vera Cruz. Embora a gente perceba um claro diálogo dos mesmos filmes do cinema novo, não assumido com o cinema de gênero. Né? O diálogo, óbvio, do Por exemplo, Deus e o Diabo com o Faroeste, com John Ford. Embora isso vá ser feito através da figura da questão do cinema de autor, não mais do cinema de gênero. O Rio Zona Norte vai ter um diálogo muito grande com a chanchada, mas num outro viés, né? Num viés muito mais realista, etc. E buscando não a consagração dessa música popular, por exemplo, que você vê em vários filmes da Atlântida, no qual o compositor popular finalmente é tocado na rádio por uma grande estrela, né? No caso do Rio Zona Norte, ele quer que a música dele chegue a Ângela Maria no rádio, mas vai explorar esse outro lado, esse lado social. E, por exemplo, uma das tramas mais comuns, não só você vai ver no cinema, certo cinema independente, mas no cinema da chanchada, também nos anos 50, é a história do compositor que vende o samba, né, e perde a autoria. Isso você vai ter, por exemplo, tanto no filme como Rio Zona Norte, o personagem do Grande Otelo lá, o samba dele é roubado pelo personagem do Jesse Valadão, que é um personagem muito interessante, pouco estudado, porque ele é um meio termo, né? O Valadão está entre a brancura do Paulo Goulart e a negrice do Grande Otelo, né? Ele é um mulato que transita tanto entre o samba quanto o rádio, então ele vai servir esse mediador, mas um mediador mau caráter, que vai permitir que a música seja gravada, mas roubando a autoria. E essa mesma trama do compositor, de roubar aquilo que se tem de mais autêntico, que é a sua produção cultural, vai estar também numa chanchada como Quem Roubou Meu Samba, do José Carlos Burle. Então esse tema, que remonta tanto a uma tradição da chanchada, de ver, por exemplo, esse descaso da elite, esse desprezo com a cultura popular, algo que vem desde os anos 30, mas que vai ser retrabalhado e retransformado por esse cinema nacional popular, e aí contestando, por exemplo, um sistema econômico cruel, em que o compositor popular, por exemplo, se vê sem as ferramentas de trabalho, sem os meios de produção, se vê espoliado de sua produção mais autêntica, que é o seu samba, né, para que ele seja apropriado por essa burguesia que vai explorar essa mão de obra. Tem um filme sobre a Carmen Miranda, que o Jorge Lely faz, sobretudo no campo dos curtas-metragens. O INSE, por exemplo, vai fazer uma série, né? O Nelson Cavaquinho, do Leon Risma. Depois o Leon Risma vai fazer Partido Alto, nos anos 80. Vai ter essa ideia que nos anos 70, inclusive, vai ser aprofundada quase essa busca antropológica para esse patrimônio, que é a música. Mas isso se dá no campo do documentário. Curioso, essa aproximação do cinema novo com a música popular não vai se dar através do gênero musical, um gênero colonizado, um gênero hollywoodiano, vai se dar através de uma abordagem do documentário, né, respeitosa, autêntica, etc. Quando a gente vê os musicais, geralmente tem esse viés, o que, num certo lado, tem uma sintonia com o cinema internacional de retrabalhar o gênero, né, modificar o gênero. Então, se a gente vê o filme como Brasil no 2000, tenta ser um musical, tem aqueles números musicais lá, mas de uma forma metalinguagem, vamos dizer, se reapropriando, retrabalhando a linguagem do musical clássico. Nos anos 60, com a emergência da Jovem Guarda e com o chamado neo-rock inglês, como Caetano sempre fala, e não dialoga com o rock dos Beatles, com o rock dos anos 50, dialoga com o neo-rock inglês dos anos 60. Você vai ter uns outros musicais que são poucos estudados, mas são interessantes, tentam buscar uma linguagem mais pop, essa ideia do pop. Né? Então, Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, o filme do Domingos sobre o Simonal, alguns filmes com astros ou cantores da Jovem Guarda, né? O Fontoura tem um filme que ele nunca realizou chamado Cangaceira Eletrônica, que ele ia fazer um musical com ficção científica filmado em Brasília. Tem essa proposta de usar o musical um pouco para, inclusive, essa bagagem crítica da chanchada, né? Que vai ser retrabalhado no cinema novo com Macunaíma, filmes do Bressani, etc., o Grande Otelo lá. Vão tentar ter um certo tratamento. Tem o filme do Persson, né? O Cassie Jones. É bastante interessante, tem uma homenagem explícita ao Otelo, no momento que o personagem do Paulo José vai a um cabaré na Lapa. Então tem essa tentativa de transformar de reapropriar os ritmos modernos, né,
às vezes importados, nessa ideia tropicalista de misturar o rock inglês com a música popular, que está no tropicalismo musical, mas ao mesmo tempo dá isso numa linguagem mais pop brasileira. Mas me parece que isso não foi muito para frente. Nos anos 70, em termos de cinema comercial, o que vai ter mais ênfase é o cinema de comédia, já erótico, já apimentado. No cinema da retomada, isso me parece, assim, tanto uma forma de documentários atingirem maior popularidade, né? Documentários musicais, a gente tem grande sucesso de bilheteria. O Vinícius, durante muito tempo, foi o documentário mais visto da retomada, né? Ao mesmo tempo, isso se alia com o documentário musical biográfico, né? E aí é interessante porque quando a gente pensa na retomada, é a retomada da produção, mas também a tentativa de retomada do contato com o público, né, que ficou ausente. O audiovisual brasileiro ficou refém da televisão durante alguns anos, em que a plateia desacostumou a ver filmes brasileiros nos cinemas. Então esse cinema dos anos 90 e dos anos 2000 vai tentar reaproximar do público. Um Villa-Lobos, a gente tem os filmes do Mauá, do Sérgio Rezende, tentativa de os heróis da nação, né? Mas me parece que no campo da cultura e no campo da música é que os filmes biográficos têm feito mais sucesso, que a gente vê esse tema do biográfico musical tanto no documentário, né? O Vinícius, eu já citei, entre outros, né? O filme do Tom Jobim. Antes disso, o próprio Nelson já tinha feito curta sobre o Zequete. Como muitos, se a gente for pegar curtas e médios, estão vários, né? Mas também no campo da ficção, a gente vê cada vez mais, né? Desde o Cazuza, mais recentemente agora o Renato Russo, né? Então me parece que na busca desse contato com o público, as personalidades que remontam, por um lado, a figuras que as pessoas querem conhecer, querem ver nas telas, está muito associado à música. A gente vê poucas, por exemplo, biografias de atores de teatro, né? Cinebiografias de atores de teatro ou do cinema, né? Quanto da música a gente tem bastante frequente. Tem tanto essas histórias de vida que interessam, quanto o fato da música ser usada nos filmes, né? É muito claro você pensar um filme como Tudo Azul, nesse teor de crítica, muito próximo, por exemplo, de uma música como Acertei no Milhar, do Wilson Batista e do Moreira da Silva. É muito semelhante a história, né? Você acha que se deu bem, que ganhou tudo na vida, mulher, dinheiro, e depois descobre que é só um sonho, né? Tem aquela decepção. Então esse diálogo entre música popular e cinema passa pelas adaptações, que são as formas mais evidentes, mais claras, mas às vezes tem uns diálogos um pouco subterrâneos, umas afinidades eletivas entre um e outro, que quando a gente desvenda é muito curioso e muito recompensador perceber essa tradição muito forte, para além dos filmes musicais, desse diálogo entre a música popular brasileira, em especial, mas não apenas, com o cinema brasileiro.